Método de estudo bíblico indutivo tem 5 passos, repita comigo: oração, observação, interpretação, avaliação, aplicação. Diga: oramos para observar, e tudo quanto observarmos, vamos interpretar, avaliar e aplicar. O terceiro passo é a interpretação. O nome clássico é, diga, hermenêutica. Hermenêutica porque vem do verbo grego hermeneu, que é o verbo interpretar. Interpretação é hermenêutica e o intérprete é hermeneuta. Só que a Bíblia tem uma regra exclusiva de interpretação, que é a Bíblia interpreta a Bíblia. Nenhum homem interpreta a Bíblia. É a própria Bíblia que interpreta a Bíblia. Portanto, o intérprete da Bíblia, nós como intérpretes da Bíblia, não vamos interpretar a Bíblia. Nós vamos meditar nela de dia e de noite, e sob a mesma inspiração do Espírito que a inspirou, nós vamos captando, aprendendo a captar como a própria Bíblia interpreta a si própria. Ok? Como a Bíblia interpreta a Bíblia. E quando nós captamos como a Bíblia interpreta a Bíblia, essa interpretação é infalível. Essa interpretação é correta. Essa interpretação define a verdade. Quando homens interpretam a Bíblia, eles erram. Tá? Eles erram. E é nesses erros, então, que existem por aí, tá? Muitas doutrinas divergentes no meio do cristianismo. Aí surgem com essas doutrinas divergentes, surgem também igrejas divergentes. Uma igreja que acredita numa coisa, outra igreja que acredita noutra coisa, outra igreja que acredita noutra coisa. O que é isso? Quer dizer que Deus ensinou coisas diferentes para cada um acreditar, um ser contra o outro? Foi, irmãos? Não. A palavra de Deus faz isso? Então, por que isso existe? Interpretações erradas. Interpretações erradas da Escritura, porque homens quiseram interpretar a Bíblia de acordo com a sua própria cabeça, de acordo com as conveniências, de acordo com outras pessoas, né? Querendo dar alguma resposta para as pessoas, e acabaram interpretando de maneira errônea, porque a única maneira de interpretar corretamente a Bíblia é captando como a Bíblia interpreta a Bíblia. Ok? Muito bem. Aí nós vimos, né, dentro deste prisma de como a Bíblia interpreta a Bíblia, nós vimos como o Antigo Testamento deve ser interpretado à luz do Novo Testamento. Como a Bíblia interpreta a Bíblia, quem interpreta o Antigo Testamento é o Novo Testamento. Porque o Novo Testamento é superior ao Antigo Testamento. O Antigo Testamento é mais superficial. Tem revelações de Deus, mas não são aprofundadas. O Novo Testamento é mais profundo em conhecimento e, portanto, ele lança mais luz para entendermos, então, o Antigo Testamento. E depois nós entramos, né, já 2 sextas-feiras atrás, entramos nessa parte aqui da aula, que é uma diferença básica entre os 2 primeiros capítulos da Bíblia, Gênesis 1 e 2, e o resto todo da Bíblia, Gênesis 3 até Apocalipse 22. O que aconteceu aí para trazer essa diferença? O pecado. O advento do pecado na humanidade. A humanidade pecou. Gênesis 1 e 2, o homem havia sido criado à imagem e semelhança de Deus, não tinha pecado. No 3, o homem pecou. De Gênesis 3, portanto, até Apocalipse 22, é uma realidade, né, uma realidade que pode ser definida pelo desenrolar, já coloquei isso para vocês aqui, de 2 histórias. A história da humanidade, que é uma história
trágica, onde toda a humanidade é concebida, gerada, nascida em pecado, a maioria vive em pecado, morre em pecado e vai para o estado de eterna condenação. E entremeada a essa trágica história da humanidade, Deus está escrevendo outra história, que é a história da salvação. E no meio dessa história, Deus está tirando pessoas que Ele mesmo elegeu de dentro da humanidade pecadora e dando a elas um destino glorioso, a vida eterna em Cristo Jesus. Essa é a obra da salvação que acontece no meio dessa história triste, trágica, que segue aí o curso deste mundo, como Paulo escreveu em Efésios 2, cujo destino é a perdição eterna. Então nós começamos, desde a aula passada, a prestar atenção nos primeiros 2 capítulos da Bíblia, os 2 capítulos de Gênesis, porque esses 2 capítulos, eles nos dão bases, a Escritura nos dá nesse capítulo, bases de interpretação para tudo que está escrito de Gênesis 3 até Apocalipse 22. Tá? Em Gênesis 1 e 2, antes do homem pecar, a Escritura nos dá bases para entendermos depois tudo que está escrito de Gênesis 3 a Apocalipse 22, no desenvolvimento da história da salvação no meio de toda a história da humanidade. Então nós começamos lá no início da Bíblia, estão lembrados? Primeiro versículo, Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Repita. No princípio, eu expliquei para vocês que o princípio, vocês já anotaram no caderno aí, Princípio é o ponto na eternidade onde Deus iniciou um período chamado tempo. Está escrito aí? Então repitam. Isso, só a Nel Belani que está escrito aí? 1, 2, 3 e... Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Princípio é o ponto na eternidade, é o ponto, esse ponto aqui vermelhinho que coloquei aqui. Princípio é o ponto na eternidade, o ponto na eternidade, onde Deus iniciou um período chamado tempo. Se teve um princípio, vai ter um... O que é o fim? Fim é o ponto na eternidade onde Deus consumará esse período chamado tempo. Então, o tempo está dentro da eternidade. O tempo é limitado, porque ele teve princípio e terá. A eternidade é ilimitada, porque não teve princípio e nem terá fim. Ok? Como muita gente diz por aí, e está errado. Nós não vamos para a eternidade depois que morremos. Desde que fomos concebidos, desde que fomos chamados à existência, já fomos chamados à existência dentro da eternidade. Tá? Mas nós somos chamados à existência para viver para sempre. Então, nós temos os 3 estágios da existência humana. Primeiro estágio é o curto período de tempo que Deus nos dá aqui. De todo esse tempo, Deus doa para cada homem um pequeno período de tempo, que segundo o Salmo 90, chega a 70 anos, os mais fortes aos 80, mas a maior parte disso é canseira e enfado, porque nós passamos depressa. Digamos que o homem viva 100 anos. Tá? É um pequeno período de tempo aqui dentro de todo esse tempo.
é o primeiro estágio da vida humana, é o menor estágio. Aí ele vai para o segundo estágio da vida humana, que é o estágio quando a alma estará separada do corpo. O primeiro estágio da vida humana vai dar concepção à morte física. Vocês têm tudo isso anotado aí, não tem? Acho que vou ter que dar uma prova para vocês não deixar só anotado aí, não ler em casa e não lembrar. O primeiro estágio da existência humana vai dar concepção à morte física. Após a morte física, ou com a morte física, começa o segundo estágio da existência humana, que é o estágio de separação entre corpo e alma. A alma dos salvos fica no paraíso, o corpo está sepultado na terra. A alma dos ímpios fica no inferno, o corpo está sepultado na terra. Esse segundo estágio é um grande período. O primeiro estágio, a pessoa viveu, digamos, se viveu muito, no máximo 100 anos. Mas nesse segundo estágio, tem gente que já morreu há 1000 anos aí, não tem? Tem gente que já morreu há 2000 anos por aí, né? Abraão já morreu muito mais de 7.000 anos. Né? Está no segundo estágio. O segundo estágio aí, quando a alma está separada do corpo, é longo. Porque ele só acaba na consumação. No fim, na consumação do século, então vem o terceiro e definitivo estágio da existência humana, quando todos receberão de volta seus corpos, todos serão ressuscitados. Os justos serão ressuscitados primeiro, ganharão seus corpos de volta para ir morar no céu, na casa do Pai. Os ímpios serão ressuscitados no fim do reino milenar, ganharão também seus corpos de volta, suas almas serão tiradas do inferno e receberão seus corpos de volta e serão lançados no lugar de definitiva condenação, que é o lago de fogo e de enxofre, a segunda morte. Profetizado aqui no Apocalipse, ok? Lá no capítulo 20. E aí, então, esse é o terceiro e definitivo estágio da existência humana, onde, tanto no estado de salvação, como no estado de condenação, estes seres humanos vão existir para sempre. Eternidade adentro. Então, o primeiro estágio, pequenininho, 100 anos. O que é isso? Nada. O segundo estágio é maior, porque vai esperar até chegar ao final. Muitos já estão há muito tempo no segundo estágio, esperando chegar a ressurreição. Agora, depois da ressurreição, vem o maior de todos os estágios, o estágio definitivo, que vai eternidade adentro. Ok? Muito bem. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. Se no princípio criou Deus, significa que antes do princípio ele não criou? Presta atenção aqui, não presta atenção na Giovana, presta atenção em mim. Se no princípio criou Deus, o que ele criou antes do princípio? Nada, não existia nada. Nada, nenhum ser criado. Só existia Deus. Ok? Só existia Deus. Eu coloquei aqui, né? Aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Só Deus existia antes do princípio. Nem anjo, nem nada. Nada havia sido criado. Só Deus existia, porque Deus é da mesma idade da eternidade. A eternidade é a idade de Deus. Deus é eterno. Ele não teve início de existência e ele não terá fim de existência. Ele é aquele que sempre existiu e sempre existirá em toda a eternidade. Só existia Deus. Agora, preste atenção. Se no princípio
criou Deus os céus e a terra. Então esse princípio aqui, que é o ponto na eternidade onde Deus começou esse período chamado tempo, esse ponto aqui, esse princípio, ele causou, a partir desse princípio, tem uma mudança na eternidade. A partir desse princípio, nunca mais vai existir só Deus, como era antes do princípio. No princípio criou Deus. No princípio criou Deus. Então, do princípio para frente, nunca mais vai ser igual antes do princípio, quando só existia Deus. Agora, sempre, durante todo o resto da eternidade, a partir do princípio, sempre vai existir Deus e a sua criação. Deus e a sua criação. Nunca mais vai existir Deus sozinho, mas Deus sempre vai existir junto com a sua criação. Tá? Deus e a sua criação. Antes do princípio só existia Deus. Do princípio para frente sempre vai existir Deus e a sua criação. Tudo quanto Deus criou, tá? Toda a criação de Deus aqui, tudo quanto Deus criou muitas coisas. Tudo foi feito por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Tá? Somando todas as coisas que Deus criou, toda a criação se resume em 2 elementos. Toda a criação se resume em 2 elementos. Os 2 elementos da criação, ok? Então, anote aí. Os 2 elementos da criação. Anote aí que se eu der uma prova de 200 perguntas sem consulta, uma das perguntas vai ser: quais são os 2 elementos da criação? Explique-os. De tudo que Deus criou se resume em 2. 2 elementos da criação. Tá? O elemento permanente e o elemento provisório. O elemento permanente e o elemento provisório. De tudo que Deus criou estará dentro de um desses 2 elementos. O elemento permanente ou o elemento provisório. Vamos começar pelo elemento provisório, tá? O elemento provisório, tá? É o que a gente chama na língua grega de cosmos. Cosmos. A palavra cosmos, tá, é traduzida para o português por mundo. Cosmos significa o mundo visível. O mundo visível. Mundo visível, físico e material. O mundo visível, físico e material. O cosmos. Que pode ser resumido, por exemplo, nos 3 reinos, os 3 reinos da natureza.
os 3 reinos da natureza, que são eles? Animal, vegetal e mineral. Tá? Basicamente, o reino animal, o reino vegetal, o reino mineral. Os 3 reinos da natureza resumem tudo que existe no cosmos, o mundo visível, físico e material. Tudo que há no cosmos é elemento provisório. Provisório significa o quê? Que vai existir por um tempo, durante a mesma existência do tempo. Mas vai existir até o fim, mas vai acabar. Tá? Vai acabar. Por isso está escrito, passará os céus e a terra. Que céus e a terra é isso que vai passar? O céu é o firmamento aí, com todas as estrelas, planetas, galáxias. A terra vai passar. Você vai ler no Apocalipse, o mar já não existia. Vai acabar tudo. Esse elemento, tudo que tem nesse elemento provisório foi criado para existir provisoriamente. Quando esse tempo acabar, essas coisas também acabam. Nada disso vai mais existir. Ok? Agora, o elemento permanente são 2. 2 elementos fazem parte do elemento permanente. O elemento permanente é aquele que, uma vez que Deus chamou a existência, vai permanecer na existência, vai existir para sempre, nunca mais vai deixar de existir. O homem é o primeiro elemento permanente, e os anjos. O homem e os anjos. O homem, uma vez chamado à existência, vai existir para sempre. E os anjos, todos os anjos são criaturas de Deus, que Deus chamou à existência, eles vão existir para sempre. Tá? Dentre os anjos você tem, né, os anjos santos e os anjos decaídos. Os anjos santos e os anjos decaídos. Os anjos decaídos são os demônios. O principal deles é o diabo, Satanás. São anjos de Deus e vão existir para sempre. Tá? Os anjos santos, para sempre no céu, e os anjos decaídos, por enquanto na terra, mas depois no lago de fogo e de enxofre, junto também com todos os homens condenados. Mas vão existir para sempre. Então, esses são os 2 elementos da criação. O elemento permanente e o elemento provisório. Elemento provisório, o mundo visível criado. Tá? O mundo visível, físico e material. Pode ser resumido nos 3 reinos da natureza: reino animal, vegetal e mineral. E o elemento permanente, o homem e os anjos. Os homens e os anjos vão existir para sempre. Vocês já ouviram pessoas por aí falando, né, que a alma é eterna? Já ouviram isso? Mentira. Não é eterna. Só Deus é eterno. Porque Deus não teve princípio e não terá fim. Toda a criação teve princípio. Não existiu antes do princípio. Só existiu a partir do... Mesmo que vá viver para sempre, mesmo que vá existir para sempre, não pode ser chamado de eterno, porque teve princípio. Se teve princípio,
teve uma época que não existiu. E Deus sempre existiu. Ok? Então, o homem vai viver para sempre. Os anjos vão viver para sempre. Vão existir para sempre. Mas não são eternos, porque tiveram princípio. Antes do princípio, eles não existiram. Eles foram chamados à existência, tá? Por Deus. Por isso, Deus é o Criador de todas as coisas. Ele criou toda a criação universal, todo o universo, e toda essa criação resume-se em dois elementos: o elemento permanente e o elemento provisório. Ok? O elemento permanente e o elemento provisório. Antes de prosseguirmos aqui, temos que fazer uma pergunta. A pergunta é: por que Deus criou? Por que Deus criou? Primeira pergunta, fazer outra pergunta depois dessa pergunta. Vocês respondam para mim. Deus criou porque Ele precisava? Não, Deus não precisa de nada. Deus não precisa de nada. Então, uma das características de Deus, tá? Uma das características de Deus é a sua, escreva aí, ó, autossuficiência. Autossuficiência. Se você disser que um homem é autossuficiente, é pejorativo, não é? Mas para Deus não, Deus é autossuficiente. Isso não é pejorativo. Isso é porque Ele é Deus. Deus é suficiente para si mesmo. Deus se basta a si mesmo. Deus não precisa de nada. Deus não precisa de ninguém. Eu já vi gente pregando por aí: Deus precisa de você. Já ouviu isso? Eu já ouvi gente pregando por aí: Deus precisa de você. Precisa nada. Nós é que precisamos dele. Nós precisamos de Deus. Deus não precisa de nós, não, para nada. Então, por que Deus criou? Primeiro, Ele não criou porque Ele precisou. Ele precisou criar? Eu estou com uma necessidade aqui de criar, vou criar. Deus precisou isso? Não. Deus não precisou criar. Ele não criou porque Ele precisava. Por que Ele criou? Ele criou porque Ele quis. Deus é o único ser livre para fazer o que quiser. Ninguém mais tem essa liberdade. Ninguém é livre para fazer o que quiser. O único ser existente que é livre para fazer o que quiser é Deus. Ninguém mais. Ainda vamos chegar lá, não cheguei na finalidade ainda. Estou só começando as perguntas. Então, primeiro, por que Deus criou? Não criou porque precisa. Segundo, criou porque Ele quis. Tá? Criou porque Ele quis. Deus, né? Outra qualidade de Deus, que é exclusiva de Deus, além da sua autossuficiência, é a sua soberania. Deus é soberano. E como soberano, porque Ele é soberano, é porque Ele é soberano que Ele é o único que pode fazer tudo o que Ele quiser. Já ouviu a frase querer é poder? Já ouviu isso aí? Só vale para Deus, para homem nenhum vale. Para o homem você pode dizer para ele: querer não é poder. Querer não é poder.
Só para Deus. Só para Deus que querer é poder. Para o homem não é e para ninguém é. Só para Deus querer é poder. E como isso tem sido pregado por aí, igreja, sabe? Você pode porque querer é poder. Tem gente pregando por isso à torta direita. Heresia, estão pregando errado. São hereges. Pregando mentira. É mentira. A verdade é que só Deus pode fazer o que Ele quiser. Só Deus tem esse direito, só Deus tem essa liberdade, só Deus tem essa capacidade. Mas ninguém, nunca, nem antes, nem agora e nem nunca na eternidade. Deus é o único. Por isso que só Ele é Deus. Né? Só Ele é Deus. Nós acabamos de ver aqui no Judas, Ele é o que? O único Deus. Só Ele é Deus. Ninguém mais é Deus e ninguém mais vai ser Deus. Essa é uma qualidade exclusiva de Deus. De mais ninguém. Tá? De mais ninguém. Portanto, só Deus é soberano, só Deus tem soberania, e por isso Ele criou porque Ele quis. A sua vontade é soberana e Ele é onipotente, Ele tem todo poder para fazer a sua vontade. Todo poder para fazer o que Ele quer fazer. Okay? Para fazer o que Ele quer fazer. Então, aqui está a pergunta, por quê? A pergunta que eu fiz foi por quê, não foi? Não foi por quê? A pergunta que eu fiz foi por quê, não foi? Por quê? Por que Deus criou? Porque Ele precisava? Não. Ele criou por quê? Porque Ele quis. Agora, Nilton, eu vou mudar a pergunta. A próxima pergunta não é por quê. A próxima pergunta é para quê? E agora entra na finalidade. Para quê? Deus é santo, não é santo? Santo significa perfeito. Deus é perfeito? Na sua santidade, na sua perfeição, Deus nunca quis e nunca vai querer fazer nada sem propósito, sem finalidade. Os homens fazem coisas sem propósito. Algum tempo atrás, perguntei para um rapaz, né? Por que você tatuou o seu braço todinho? Ah, sei lá. É isso aí, sei lá. É isso aí, sei lá. Ah, sei lá. O homem faz coisas sem propósito. Por quê? O homem é vazio. O homem é baixo. O homem é pó. O homem é pequeno. O homem é nada. E ainda é pecador, sujo, impuro, indigno. É por isso que faz coisas sem propósito. Fiz porque achei legal. Legal? Legal vem de lei. Legal em que critério de lei? Ah, não, legal em outro sentido, legal. Vazio, o homem é vazio. Deus, na sua santidade, na sua perfeição, nunca quis e nem vai querer fazer nada desprovido de propósito, desprovido de finalidade. Tudo quanto Deus, na sua soberana vontade,
quer fazer, tá? Ele o faz porque sempre tem propósito. Tá? Sempre tem propósito, sempre tem finalidade. Portanto, Deus é um Deus de propósitos. Ele não criou nada, não chamou nada à existência desprovido de propósito. Tudo que Deus criou tem seu propósito no universo criado. Tanto no microcosmos como no macrocosmos. Todos os elementos chamados por Deus à existência, tanto o elemento permanente quanto no elemento provisório, em tudo Deus tem propósito. Agora, dentre todo o propósito de Deus, tá? Dentro de todo o propósito de Deus, né, nós temos que discernir, estou apagando aqui, eu vou escrever aqui em cima, tá? Nós temos que discernir, né, por que Deus criou, né, o homem. O homem. Porque de todos os elementos criados por Deus, dentro do elemento permanente e dentro do elemento provisório, o principal elemento da criação é o homem. O homem é o principal elemento da criação. O principal elemento da criação é o homem. Por isso que alguns, né, poeticamente, gostam de falar que o homem é a coroa da criação de Deus. Ou seja, o homem é o elemento mais importante da criação de Deus. Antes do princípio, quando Deus começou a elaborar, lá na eternidade, antes do princípio, quando Deus começou a elaborar, dentro da sua vontade soberana de querer criar, Deus pensou em criar um ser específico. Esse ser era o homem. Mas para que esse homem fosse chamado à existência e cumprisse os seus estágios de existência, Deus também sabia que esse homem não poderia ser criado sozinho e ficar aí voando aí no meio do nada. Que outros elementos teriam que ser criados para sustentar esse homem aí na existência. E por isso Deus criou anjos e o cosmos. Os anjos e o cosmos, tudo que existe no mundo, tudo isso foi criado para providenciar para o homem o meio ambiente físico e espiritual em que o homem deveria viver. Então, qual é o propósito dos anjos e o propósito do cosmos? O propósito dos anjos e o propósito do cosmos é criar um meio ambiente natural e espiritual para esse homem existir. Por isso que o principal elemento da criação é o homem, porque todas as outras coisas fora do homem, todas as outras coisas que foram criadas em prol do homem. Tá? Foram criadas em prol do homem. Então, o homem é o principal ser da criação. Porque lá atrás, quando Deus pensou em criar, Ele pensou em criar esse ser aqui, o homem. Para quê? Com que propósito Deus pensou em criar o homem? Aí vem o que alguns já começaram a falar aí atrás, que eu escutei, né? O primeiro propósito é a revelação.
Para que Deus quis criar o homem? Para se revelar ao homem. Para esse homem conhecer a Deus. Deus existia sozinho e Deus decidiu, então, na sua soberana vontade, criar um homem, criar um ser para que esse ser o conhecesse. Pois não, William. Sim. É. Isso. Uhum. Isso. Eu não falei hoje porque eu falei na aula passada, estão lembrados? Você estava na aula passada? Estava? Sexta-feira passada? Eu não falei hoje porque eu falei na aula passada. Esse Deus aqui é uno em essência e trino em personalidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso que eles estão falando juntos aí no Gênesis 1:26. O Pai, o Filho e o Espírito Santo falando: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ok? Entendido? Muito bem. Qual o propósito de Deus na criação do homem? Como a gente sabe disso aqui tudo? Porque a Bíblia mostra isso para nós. A Bíblia toda mostra isso para nós. Deus, o propósito de Deus na criação do homem foi se revelar ao homem. Tá? Se revelar ao homem. Que esse homem, então, né, por essa revelação traz o quê? Muito bem. Tem gente que está ouvindo os nossos vídeos por aí. Né? Conhecimento. Revelação gera conhecimento. Ninguém conhece a Deus sem revelação do próprio Deus. É Deus quem se revela. Tá? É Deus quem se revela. Deus, então, o propósito primordial de Deus na criação do homem é se revelar para o homem. Para que esse homem, então, por meio dessa revelação, conheça a Deus. Revelação gera conhecimento. E o conhecimento gera... Opa, agora não escutei mais. Ninguém falou. Amor. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 4, versículo 8 e versículo 16, que, repita aí, Deus é amor. Esse amor de Deus, tá? Que é um dos propósitos de Deus na criação do homem, que era transmitir ao homem o seu amor, porque o amor de Deus, ele não é egoísta. O amor de Deus é, qual o contrário de egoísta? Isso, João. Altruísta. Egoísta vem de eu. Altro vem de alter, vem de outro. Outro. Altruísmo vem de outro. Ego vem de eu. O amor de Deus, olha só, presta atenção. Deus lá, antes do princípio, cheio de amor. Deus é amor. O amor faz parte da sua essência. E esse amor não é egoísta. E por isso Deus quis criar um ser, Deus quis criar um outro para quem Ele transmitir esse amor. Ele não quis ficar com o amor dele só para Ele. Está tão bom nós aqui, né? O Pai, o Filho, Jesus, o Espírito se amando por toda a eternidade. Maravilha. Mas Deus não quis ficar só com o seu amor para si. Ele quis criar um ser para
compartilhar, transmitir para ele esse amor. Tá? Transmitir para ele esse amor. Mas esse amor de Deus, ele tinha que ser fruto de conhecimento. Ninguém ama o que não conhece. Amor sem conhecimento é um amor... Qual é o contrário de concreto? Abstrato, obrigado. É um amor abstrato. Tá? Amor sem conhecimento é um amor abstrato. Nós podemos até dizer assim que nós já amamos todos os irmãos em Cristo que estão aí na terra, que nós nem conhecemos, mas nós já amamos. Esse amor é abstrato. Tá? Porque amor é fruto de conhecimento. Esse amor que é fruto de conhecimento é amor concreto. Tá? O amor concreto é fruto de conhecimento. Então, Deus queria que o seu amor, né, chegasse no homem através do conhecimento. Então, Deus criou o homem para quê? Com qual finalidade? Revelar-se ao homem. A partir dessa revelação, o homem recebe conhecimento. A partir desse conhecimento, ele recebe, porque o conhecimento gera amor. Por que as pessoas não amam a Deus? Porque não a conhecem. Qualquer pessoa que conhecer a Deus vai amar a Deus. Hã? Qualquer pessoa que conhecer o diabo vai o quê? Que porcaria, tira isso daqui. Sai pra lá, arreda Satanás. Porque ele é odiável, mas Deus é amável. Qualquer pessoa que conhecer a Deus, vai amar a Deus. Esse amor é fruto do conhecimento. Por isso que esse amor, Romanos 5:5, é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, João 16:13, é que nos guia a toda a verdade, a toda a palavra, para trazer para nós conhecimento, e por esse conhecimento nós amamos a Deus. Tá? Então, diga, revelação gera conhecimento. Conhecimento gera amor. E o amor gera? O amor gera obediência. O amor gera obediência. O homem, amando a Deus, ele se sujeita a Deus. Por quê? Nós vamos ver mais para frente, tá? Olha aqui, ó. Toda a criação, tá? Toda a criação é sujeita ao seu Criador. Toda a criação é sujeita a Deus. Se Deus é o único que é soberano, toda a criação está sujeita a este soberano. Se ele é soberano, significa que toda a criação que não é soberana, porque soberania é algo exclusivo de Deus, ninguém é soberano. Quando fala assim, a soberania nacional, isso é mentira, isso é ilusão, isso não existe. Tá? Ninguém é soberano. Nenhuma nação é soberana, nenhum homem é soberano, nada na criação é soberano. Tudo na criação é sujeito ao soberano. Toda a criação foi chamada à existência em estado de sujeição, submisso ao homem. Portanto, o homem foi criado para obedecer a Deus. O homem não foi criado para mandar. O homem foi criado para obedecer. O homem foi criado em estado de sujeição. O homem foi criado para obedecer. Por isso Deus falou para o rei Saul,
que desobedeceu a Deus, e depois que ele desobedeceu a Deus, ele quis oferecer um sacrifício, né, para engambelar Deus. Aí Deus mandou falar para ele através de Samuel. O quê? Que eu me agrado da obediência e não de sacrifícios. Obediência quero, tá? Obedecer é melhor que sacrificar. As pessoas que não querem obedecer, elas são iguais a Saul. Obedecer elas não querem, mas quer ficar oferecendo sacrifícios aí. Tem que subir no Morro da Capuava, tá? Jejuar 40 dias por mês, tá? Fazer um monte de sacrifícios. Porque elas pensam que com esses sacrifícios estão pagando algum preço para merecer de Deus alguma coisa ou determinar que Deus faça alguma coisa. Esses dias teve aquela tragédia em Goiânia, né, naquela escola. Aí, né, achei até legal, depois lá na porta do hospital, onde uma das moças das meninas está internada, né, foram lá fazer uma oração. Os repórteres filmaram a oração. E, né, eu pensei que ia ser uma oração católica, que normalmente é oração católica, mas era um pastor que estava lá. Aí todo mundo dando a mão e o pastor orando. Eu determino. Mas que isso, cara. Era melhor a oração católica. Que porcaria, que coisa. Está cheio de pastor que não tem conhecimento de nada. O homem não determina nada. Quem determina tudo é Deus. Tá? Uma bela oração seria: Senhor, nós clamamos a Ti pela vida desse pessoal que está aí se recuperando. Toca nos seus familiares, consola os corações, mostra, Senhor, para ele, revela para ele, Senhor, o teu conhecimento, a tua palavra, que o Senhor está presente. Não, chega lá, agora eu determino. Que determina o quê? Cheio de pastor só fazendo besteira por aí, em público. Mas esses são respeitados, tá? E tem muita gente nas igrejas e muito dinheiro. Não tem conhecimento. O homem foi criado para obedecer a Deus, tá? E essa obediência a Deus aqui, essa obediência é a adoração. O que é adorar a Deus? Adorar a Deus é obedecer a Deus. Quando Jesus conversou com a mulher samaritana, e ficou registrado em João capítulo 4, Jesus disse, né, que Deus procura verdadeiros, tá? Quando que Deus começou a procurar? Antes do princípio. Eu sou Deus, tá? E agora eu vou procurar verdadeiros adoradores. Eu vou criar esses adoradores. Deus criou o homem para o homem ser esse verdadeiro adorador que o adora em espírito e em verdade. Em espírito é porque é uma pessoa santa, convertida a Deus. Em verdade, porque a verdade é a palavra de Deus que ele conhece. É uma adoração baseada em conhecimento, baseada na palavra, baseada na verdade que ele conhece e por amor ele obedece, por amor ele pratica essa palavra. Essa é a adoração. Adorar é obedecer a Deus. De algumas décadas para cá, né, só ficaram falando por aí que adorar é cantar. E que adorador é músico. Adorador é músico que toca instrumento ou que canta. Nada disso, mas é isso que estão chamando de adoração por aí. Aí coloca lá na reunião da igreja, na congregação da igreja, vamos ter agora um momento de adoração.
Deus não quer que nós tenhamos nenhum momento de adoração, não. Deus quer que a gente tenha uma vida de adoração. E uma vida de adoração é uma vida de obediência a Deus. De obedecer à palavra de Deus. Adorador não é músico, adorador não é cantor. Deus não está procurando cantores, nem procurando músicos. Ele está procurando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, e essa adoração é a obediência. Adorar a Deus é obedecer a Deus. Quem obedece a Deus, quem obedece a sua palavra, no dia a dia, em tudo quanto faz, em tudo quanto vive, até quando canta, está adorando a Deus. Agora, quem não obedece a Deus no dia a dia, em tudo quanto faz, em tudo quanto vive, aí depois chega na hora da reunião e vai cantar. Não está adorando a Deus, não. Não é quando canta que está adorando a Deus. Está profanando o nome de Deus. Profanação é o contrário de adoração. Está provocando a justa ira de Deus. Deus falou através do profeta Isaías isso. Jesus repetiu lá em Mateus 15 e em Marcos 7. Esse povo só me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me prestam culto. Está cheio de gente prestando culto a Deus. Ah, vou para o culto, mas é um culto em vão. Porque no dia a dia não obedece a Deus e pensa que adorar a Deus e está lá cantando no culto. Não, senhor. Completamente errado. Os verdadeiros adoradores que Deus procura são pessoas que o obedeçam. Essa obediência é fruto do... Não é obediência. Ah, vou obedecer porque eu sou obrigado a obedecer. Não. Deus não quer esse tipo de obediência, não. Não é uma obediência forçada. Eu vou obedecer a Deus porque eu amo a Deus. Essa obediência, essa é a verdadeira adoração. É quando alguém obedece a Deus, não porque é obrigado a obedecer a Deus, obedece a Deus porque ama a Deus. Por amor a Deus. José na casa de Potifar, lá no Egito, tentado pela mulher do Potifar, tentado todos os dias a deitar-se na cama com ela. A resposta dele foi: não pecarei contra o meu Deus. Eu estava pregando isso aqui uma vez para um grupo de jovens e notei os meninos conversando aqui na frente. Isso não acontece comigo. Viu? É gente que não ama a Deus. O pecado é uma prova de falta de amor a Deus. Quem ama a Deus se santifica porque não quer mais pecar. Porque pecado é um tapa na cara de Deus. Pecado é o oposto de adoração. Pecado é profanação. Adoração é obediência. Pecado é desobediência. Tem gente que fala: ah, não estou conseguindo. Não, você não está conseguindo. Você não está amando. Quem ama, consegue. O livro de Cântico de Salomão está escrito: o amor é mais forte que a morte. Portanto, o amor é mais forte que o pecado, porque o salário do pecado é a morte. Está com problema para conseguir
abandonar o pecado? Esse problema aí chama falta de amor. Caia de joelhos, leia a palavra de Deus, busque revelação do Senhor, busque conhecimento do Senhor, porque quanto mais você conhece, mais vai amá-lo, e quanto mais vai amá-lo, mais vai obedecê-lo e não vai pecar. Essa é a vontade de Deus, porque esse foi o plano de Deus, o projeto de Deus, o propósito de Deus e a finalidade de Deus para criar o principal elemento da criação, que é o homem. 5 com adoração, porque obediência é a adoração, tá? Então, essas 4 palavras são palavras-chaves para nós dentro da hermenêutica bíblica, dentro da interpretação de toda a Escritura, de como a Bíblia interpreta, a Bíblia. Tá? Saber o porquê e o para quê. Por que Deus nos criou e para que Deus nos criou. Ele nos criou para isso, para se revelar ao homem, através dessa revelação o homem o conhecer, através desse conhecimento o homem o amar, e através desse amor o homem o adorar pela obediência à sua palavra, à sua vontade. E ao obedecer a Deus, o homem estará obedecendo exatamente o quê? O mandamento que resume todos os mandamentos: sede santos. É isso, esse é o mandamento que nós temos que obedecer. Sede santos. Santos nos pensamentos, santos nos sentimentos, santos na vontade, santos nos desejos, santo nas ações, santo no comportamento, santo nas palavras. Deus quer fazer santos. Quando ele decidiu, quando ele pensou em criar o homem, ele pensou em criar gente santa. Gente santa como ele é santo. A santidade de Deus é uma qualidade de Deus que Deus quer comunicar, quer transmitir para nós, não quer ficar só com Ele. Soberania é só com Ele, autossuficiência é só com Ele, tá? Eternidade é só Ele, mas amor Ele quer transmitir, conhecimento Ele quer transmitir, tá? Santidade Ele quer transmitir, e Ele pode transmitir. Não é coisa que Ele quer exclusivamente para Ele. Ele nos criou para transmitir a nós. Isso aqui que eu coloquei para vocês aqui, essas palavras, Deus pensou quando? Pensou antes do princípio. E Deus, ao pensar nisso, tá? E ao baixar o seu propósito para criar o homem em relação a isso, Deus previu. Ele viu antes que o homem ia falhar. O homem ia cair. E a partir daí que nós vamos começar então sexta-feira que vem. Né? Qual foi a reação de Deus quando Deus viu? O homem vai cair. O homem vai pecar. Aí vamos ver a semana que vem, continuando então aí. E a semana que vem não tem mais essa parte aqui. Vamos ficar, né, as 2 horas da aula aqui nesta interpretação. Amém?